Gente, tudo bem? Eu vim trazer o passo a passo da bolsa Chloe, que tá lá no meu Instagram. O modelinho dela é um modelo médio, né? Então, eu vou trazer para vocês, vou passar o material que eu vou utilizar e algumas opções de acessórios que podem ser usadas com ela, tudo bem? Essa bolsa eu fiz no fio de malha premium, que é o fio da Fischer, né? É um fio que eu gosto bastante, porque ele é bem macio, ele é leve, a bolsa fica bem leve, tá? Mas aí, você vai utilizar o fio que você tem em casa, um fio de malha, precisa ser um fio de malha, porque o modelo da bolsa é na malha. Se você fizer com outro material, pode dar certo? Pode, mas o efeito vai ser diferente, né? Então, eu utilizo a malha, tudo bem? A gente vai usar uma agulha número 6, por causa da tensão de pontos, né? Eu uso a 6, mas dependendo do fio que você está utilizando, você vai adaptar aí a agulha para sua tensão de pontos. Utilizaremos a tesoura e uma agulhinha de tapeceiro, uma agulha que você costume usar para passar os fios. Bom, então vamos iniciar. A gente vai fazer 22 correntes. 22 correntinhas, tá? Normais. Sem apertar muito ponto, né? Não deixa a tensão muito apertada, senão ele vai ficando todo dobrado, tá? E conforme a gente vai fazendo também, a gente vai ajeitando esse fio. Agora, pra subir, a gente vai fazer mais uma corrente. Eu não vou pegar aqui nas alcinhas da corrente, eu vou virar e a gente vai trabalhar nestas alcinhas aqui, ó, de trás da correntinha. Isso porque não fica com buracos depois, né? No meio dele não fica com buraquinho. Então, a gente vai pegando por aqui, tá bom? Vamos fazer até o final lá e eu já volto com vocês. Cheguei até aqui no final. Esse último pontinho aqui, a gente dá uma abridinha nele, coloca a agulha por aqui, ó. No final, a gente dá uma puxadinha e ele não ficar aquele buraco aqui. Então, aqui, a gente vai fazer o último ponto, né? Que seriam as 22 carreiras, 22 correntes. Último ponto. Agora, para fazer a viradinha, a gente vai colocar dentro desse mesmo ponto mais 3 pontos. 2 e 3. Esse buraquinho aqui, que é o buraquinho que eu falei. Então, a gente dá uma ajustada nesse fio aqui, ele fecha esse buraquinho, tá? E agora, a gente vai seguir fazendo pontos baixos até a outra extremidade do trabalho. Já escondendo esse fiozinho aqui. Então, a gente pega as duas alcinhas que sobraram da correntinha. Vai pegando as duas alcinhas, vai escondendo já aquele fio. Aí, a gente já não precisa fazer o arremate no fundo. Então, você já vai escondendo aqui o fiozinho. Tá? Vai ajeitando, porque o trabalho com fio de malha, você tem que ir moldando, né, a sua peça. Então, você já vai ajeitando, tá? Pra ela não ficar toda enrolada. Isso eu vou fazer até o final e já volto para mostrar como eu faço ali o outro canto, tá? Pronto, eu já cheguei no finalzinho, fiz toda a extensão, né, em ponto baixo. O último ponto, a gente vai fazer eu já tenho um que eu fiz desse lado aqui para iniciar. Então, eu vou fazer mais 2, porque são 4 na volta. Certo? Agora, o fechamento, a gente faz aquele fechamentinho invisível, tá? Você vai pegar a primeira voltinha aqui das argolinhas, puxa a laçada lá pra trás,
ajeita, tá? Pra ele ficar com a mesma distância aqui dos pontos, né? Não ficar diferente. Então, nós ficamos com 4 aqui. O que que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo. Então, a gente vai pegar na alcinha que a gente... Nessa alcinha aqui, ó, que a gente foi com ela lá pra trás, né? Eu puxo o fio lá de trás, o fio do novelo, né? E pego essa alcinha aqui, ó. Aí, a gente vai dar o nosso primeiro ponto baixo, certo? E vamos seguir fazer ponto baixo. Se você quiser fazer ponto baixo centrado, também pode, para não ficar buraco, né? Então, aí vai do seu gosto, tá? Eu vou fazer ponto baixo normal aqui, bem larguinho, para não ficar tudo repuxado. Bem solta a mão. Porque se a gente tensiona demais, a gente vai deixando muito buraco. Ele vai ficando um trabalho muito repuxado, porque o fio, esse fio aqui, ele tem uma certa elasticidade, né? Então, ele não é aquele fio duro. Então, a gente precisa ter uma leveza, né? Uma leveza aí na mão, para não ficar aquele trabalho todo repuxadão. Vai ajeitando, tá? E aí, eu vou fazer até a outra volta, até chegar aqui, porque agora a gente vai fazer só ponto baixo, sem aumento. Eu falei que a gente ia fazer sem os aumentos, né? Mas aqui eu vou colocar aumentos, tá? Pra não ficar muito pequeno o canto. Então, a gente vai fazer, nos 4 pontos que nós aumentamos aqui, a gente vai fazer 2 em cada um. Então, a gente tinha 4 aqui na voltinha, e agora a gente vai ficar com 8 pontos. Certo? Então, a gente ficou com 8 pontinhos aqui. E vamos seguir novamente, fazendo até o outro lado, só pontos baixos. Cheguei no outro cantinho, a mesma coisa. 2 em cada um dos 4 que nós fizemos ali à volta. Fazendo 8 pontos baixos aqui no canto. Então, aqui já é a parte que a gente vai unir, tá? Então, aqui a gente fez 2, 4, 5, 6. Eu já tinha 8, tá? Porque esse aqui, ele já tá dentro desses 4 aqui. Então, a gente vai fazer novamente o fechamento invisível. Vai na primeira correntinha, né? Que parece uma correntinha aqui. Aí, você vai puxar a alcinha lá pra trás. Opa. Deixar a alcinha lá pra trás, ajustar aqui pro ponto ficar no mesmo tamanho, né? E aí, a gente tem os 8 pontos. Bom, a gente chegou agora aqui. Vamos fazer essa outra carreira pegando só essas alcinhas aqui de cima, tá? Então, no primeiro ponto, também a gente vai pegar só uma alcinha, puxa o fio do novelo e vamos fazer o primeiro ponto. Primeiro pontinho baixo, certo? Agora, a gente vai seguir pegando só as alcinhas, só que nós não vamos pegar só essa alcinha. Virando o trabalho, a gente percebe que tem aqui, ó, essas alcinhas aqui. A gente vai pegar essa alcinha junto. Vamos ver se dá pra ver certinho aqui, ó. Vou fazer mais, tá?
Vamos pegar essa alcinha. Para ele ficar mais estruturado, então, a gente pega a alcinha da correntinha, uma só, e pega a alcinha que tá ali atrás. Deixa eu mostrar certinho aqui, ó. Virando o trabalho, a gente percebe que nós temos essas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? É essa alcinha aqui que nós vamos pegar junto com essa primeira alcinha aqui. Então, enfia aqui, vira ele aqui e pega essa alcinha daqui de trás. Ó, essa alcinha aqui. E aí, sim, a gente faz o ponto. Porque fazendo assim, ele fica mais estruturado, mais durinho aqui a base. E, ó, ele vira certinho pra cima. Tá bom? Então, vamos fazer a volta toda. Vou fazer mais alguns aqui pra vocês verem. Ó, pega a alcinha da frente e pega essa alcinha daqui. Vou pôr mais pertinho aqui, ó. Essa daqui, que é a alcinha de cima, e a alcinha lá de trás. E faz o ponto baixo, certo? Então, vamos fazer a volta toda, a hora que chegar aqui, eu volto. Agora, a gente chegou aqui no último ponto. Eu não gosto de começar o ponto puff por aqui. Por quê? Porque ele fica bem aqui no canto, né? Na voltinha aqui. Ele vai ficar bem aqui no cantinho, né? Eu não gosto, porque acaba ficando um lado diferente do outro. Então, eu prefiro finalizar aqui. A gente vai finalizar e vai começar em um outro ponto, tá? Então, o que que eu faço? Eu corto. Aí, a gente vai fazer um fechamento aqui da mesma maneira, o fechamento, como se fosse um término, né? Então, a gente vai lá no ponto, traz lá pra trás, a gente vai simular um ponto aqui, certo? Ó, a gente leva no primeiro pontinho lá pra trás, e agora eu pego aqui, nesse aqui, no primeiro, e levo no meinho também dele, e levo lá pra trás. Aí, eu fiz uma simulação de um ponto, tá? E esse fio aqui, a gente vai esconder aqui por dentro. Deixa eu ver se eu tenho uma agulha aqui. A gente vai esconder esse fio aqui, fazer o acabamento dele. Se quiser também deixar para fazer depois, só não pode deixar subir o corpo da bolsa, porque depois fica mais difícil, né? Então, a gente vai passando ele aqui por alguns pontos, ó. Deixa aqui do mesmo tamanhinho, né? Ó, que simulou um ponto, e a gente vai passando ele aqui por dentro de alguns pontinhos. Como eu forro as bolsas, né? Então, eu não tenho problema em dar nó, tá? Então, eu venho aqui e sempre dou um nozinho, pra garantir que não solte depois. Sempre dou um nozinho e continuo passando ele aqui, ó, por entre os pontos, né? Aí, ele fica bem firminho. Como a gente vai forrar depois, então não tem problema ficar esse nozinho aí. Certo? Então, essa aqui é a base da bolsa. Agora, a gente vai começar a subir os pontos, os puffs, né? Então, como eu não gosto de fazer aqui, eu faço esse processo aqui. Agora, eu venho um pouquinho pra cá, pra ele não ficar muito aqui no canto, porque senão um canto fica diferente do outro, por causa do fechamento, tá bom? Agora, a gente vai fazer normal, né? Vamos puxar o fio aqui pra frente, fazer o primeiro ponto. Este ponto puff, você vai voltar a fazer no ponto de trás. Eu fiz aqui, então, eu dou uma laçada, vou pegar neste aqui, ó. Não pego aqui, pego no de trás. Faço, sempre uma puxadinha pra ajeitar o ponto, dá outra laçada, vai no mesmo lugar, puxa lá atrás,
dá uma ajeitadinha, mesma coisa. Isso eu faço por 3 vezes. Aí, a gente pega e fecha todo mundo junto, tá? Então, esse ponto aqui é o ponto que eu fiz o ponto baixo. Eu vou pular o próximo. No próximo, eu faço um ponto baixo. Certo? Agora, nós vamos fazer mais um ponto puff. Então, laço, vou no ponto que eu pulei e vou fazer esse processo por mais 3 vezes. 1, 2 e 3. Fecha todo mundo junto. Certo? Fechou todo mundo, agora a gente vai pular um, no próximo a gente faz o ponto baixo. Novamente, laçada, vai no ponto que pulou, uma, duas, 3 vezes, sempre ajeita. E a gente fecha todo mundo. Pula o primeiro, vai no próximo, ponto baixo, e no de trás que pulou, faz o ponto puff. 1, 2, 3 vezes. Ajeita e fecha tudo. Ele vai ficando assim, ó. Esse fio, ele é rolicinho, ele vai dando uma enrolada, tá vendo? Do novelo. Então, o efeito é esse, tá? Cada fio que você for usar, vai ter um efeito. Você vai ter fio de malha que ele é um pouco mais grosso, vai ser outro fio. Tem alguns fios que são tipo fita, que ele é abertinho assim, vai dar outro, né, efeito na sua peça. Tem alguns fios que são achatadinhos assim, também vai dar outro efeito. Então, cada fio que você estiver usando, vai ser um efeito aqui, tá? E assim a gente segue até chegar aqui. A hora que chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês o fechamento e o começo da próxima carreira. Pronto, ó. Terminei a primeira carreira, olha como tá ficando. Depois a gente vai ajeitando, né, os pontinhos, ela vai ficando assim. A gente chegou aqui no final, fiz o último ponto, então, eu vou fazer aqui, em cima do pontinho puff primeiro que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui o fechamento invisível normal que a gente tá fazendo desde o início. Vai lá pra trás, a gente ajeita, né? Agora, nós vamos começar a fazer a próxima carreira. Na próxima carreira, sempre vou pegar para fazer o puff nessas argolinhas aqui, ó, que são do lado do puff de baixo, certo? Então, para iniciar, a gente vai nesse mesmo ponto aqui, que tá saindo a argolinha, que a gente passou lá para trás, e a gente traz o fio do novelo e faz o primeiro ponto aqui. A gente vai fazer o primeiro ponto baixo aqui. Por quê? Porque eu tenho que voltar e fazer aqui. Então, aqui que vai ser feito todos os pontos, ó. Neste buraquinho aqui, certo? Então, a gente volta aqui nesse próximo pra fazer o ponto puff, com três voltinhas. Fecha todo mundo. Fiz nesse aqui, então, vou pular esse, vou pra esse. Ponto baixo. Aí, a hora que eu voltar, vai ser aqui, ó. Tá vendo? Em cima desse ponto aqui de baixo, do ponto puff de baixo.
Então, a gente dá uma laçada, vai ali no buraquinho e faz 3 vezes esse mesmo processo. Fecha todo mundo, pula este, né, que é onde a gente vai voltar, vai no próximo, na próxima correntinha. Novamente, ó, laçada, volta, 3 vezes, laça, ajeita, laça, ajeita e fecha todo mundo junto, certo? Então, vamos pular este, próximo, ponto baixo. Dá uma laçada, volta no que a gente pulou. 1, 2, 3. Fecha todo mundo. E assim, a gente vai seguir pela carreira inteira. Aí, terminando, eu volto para mostrar para vocês de novo o fechamento. E depois, a gente vai fazer todas as carreiras e voltar só no final. Voltando, então, terminei a segunda carreira. Nós vamos fazer o fechamento. O fechamento é fechamento invisível. A gente vai no pontinho em cima do ponto puff aqui, que é o primeiro, pega a argolinha e leva ela lá pra trás. Vamos dar uma ajeitadinha pra ajeitar o ponto, né? Vamos dar uma puxadinha, vai ajeitando, sempre o ponto, esse pontinho aqui a gente precisa ajeitar pra ele não ficar muito aberto, nem também muito repuxado. Então, o início da próxima carreira, sempre o início de carreira vai ser assim. Eu não pego aqui, como normalmente eu pegaria num trabalho normal, né? Esse ponto eu vou pegar aqui embaixo, na mesma laçada que eu passei para trás a laçadinha. Aí, a gente traz o fio do novelo pra frente e faz o primeiro ponto baixo aqui. Agora, a gente vai fazer voltando, então, eu vou voltar para fazer o ponto puff neste ponto aqui. Laça, 1, 2, 3 vezes no mesmo buraquinho. Fecho todo mundo junto, pulo um, vou no próximo. Ponto baixo, certo? Então, esse ponto é assim, sempre a gente vai fazer o ponto baixo em cima do ponto puff e o ponto puff do ladinho aqui do ponto de baixo, tá vendo? Aqui sempre vai ser o ponto puff e aqui em cima do de baixo é o ponto baixo, tá vendo? Ó, em todos vai ser, eu pulo este e vou pra esse, pulo este e vou pra esse, pulo este e vou pra esse, então vai dar sempre assim, em cima do ponto, o ponto baixo e do ladinho aqui, o ponto puff. Que aí, ele vai ficando assim, ó, um em cima do outro, meio intercaladinho, ó. Então, o próximo ponto, laço, volto no ponto que eu pulei. 1, 2 e 3. Fecho todo mundo, pulo um, vou pro próximo. Então, vai dar sempre em cima. Ponto baixo. E assim, eu vou seguir por toda a carreira. Sempre vai ser assim, o fechamento daquela forma e os pontos assim. Nós vamos fazer, eu acredito que vai dar umas 9 carreiras, mas eu volto para mostrar para vocês quantas eu fiz e o tamanho que ficou, tá bom? Então, terminei de fazer, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras do ponto puff. Agora, nós vamos finalizar e fazer o acabamento aqui em cima. Eu vou usar, para esse acabamento, eu tava usando agulha 6, eu vou usar para esse acabamento uma agulha 5,5, porque eu gosto que fique menorzinho aqui em cima. Então, vamos fazer o ponto
invisível, certo? E a gente vai começar a fazer aqui carreiras. A primeira carreira eu vou fazer só em pontos baixos. Aqui nós vamos pegar um em cada alcinha aqui da corrente. Eu gosto de fazer bem justinho, para que ela não fique muito grande em cima, que ela fique menorzinha. Por isso, eu uso essa agulhinha menorzinha. Vou chegar até o final da carreira, então, sempre um em cada alcinha que ficou aqui em cima. Primeira carreira é toda assim, em pontos baixos. Vou fazer até o final e volto. Eu cheguei aqui no canto, nas laterais, eu vou fazer uma diminuição de cada ladinho, para que ela fique um pouquinho mais justinho aqui em cima, tá? Então, a hora que você chegar aqui no canto, a gente visualiza aqui certinho o canto, que é aqui, ó, nessa direção, e aqui eu vou fazer uma diminuição. Só no cantinho, tá? O restante, nós vamos continuar fazendo ponto baixo normal, um em cada alcinha que ficou em cima dos pontos aqui, beleza? Eu cheguei aqui no canto, nas laterais, eu vou fazer uma diminuição de cada ladinho, para que ela fique um pouquinho mais justinho aqui em cima, tá? Então, a hora que você chegar aqui no canto, a gente visualiza aqui certinho o canto, que é aqui, ó, nessa direção, e aqui eu vou fazer uma diminuição. Só no cantinho, tá? O restante, nós vamos continuar fazendo ponto baixo normal, um em cada alcinha que ficou em cima dos pontos aqui, beleza? Cheguei aqui na outra extremidade, também vou fazer a mesma coisa. Visualizo bem o meinho aqui, né, do canto, e faço mais uma diminuição nesse cantinho aqui, e sigo até onde eu comecei ali, os pontos baixos. Fizemos o último, fechamento invisível novamente. Puxa a alcinha lá pra trás. Ajeita. E agora, não vou fazer mais pontos baixos, vou fazer baixo centrado. O baixo centrado, a gente pega sempre no meio do ponto aqui, que ficou aqui embaixo. É no centro, não é aqui. É aqui, ó, no centro. Ó, o normal nós pegaríamos aqui, né? E o centrado, a gente pega aqui no meio desse Vzinho que fica aqui embaixo. Ó, sempre no meio do Vzinho. Eu tô fazendo bem apertadinho, então, ele não fica tão fácil de pegar aqui o ponto, tá? Que eu quero que ele fique aqui em cima bem ajustadinho. Então, eu vou fazendo ele bem... Por isso que eu pego uma agulha mais fina, tá? Porque eu quero que ele fique aqui bem durinho e bem ajustado aqui, que não fique aquele negócio meio aberto, que ele fique meio assim, tá bom? Então, eu vou terminar e volto para mostrar para vocês. Então, cheguei aqui ao fim, fiz 4 carreirinhas de ponto baixo centrado e agora nós vamos fazer a finalização. Eu faço o fechamento invisível normal, como nós estávamos fazendo até agora. Levo a alcinha lá pra trás. Agora, aqui eu vou fazer uma carreira de pontos
baixíssimos, né, para fazer a finalização. Então, eu vou pegar na primeira alcinha, já vou passar essa alcinha aqui na agulha e vou trazer o fio do novelo para frente, certo? Agora, a gente vai começar a fazer baixo centrado. Opa, baixo centrado não, ponto baixíssimo em toda a volta aqui, tá? Só pontinho baixíssimo. Aqui não precisa apertar muito, vai com a mão leve, para que eles fiquem uniformes aqui, né, e fiquem bonitinhos. Vou chegar até a volta aqui e volto com vocês pra gente fazer o arremate. Terminei aqui, fiz o último ponto, nós vamos cortar o fio, deixa um pedacinho para poder fazer o arremate, puxa todinho pra frente, né, esse fio. E agora, a gente percebe que a primeira argolinha, primeiro pontinho que nós fizemos está aqui, eu fiz o último. Então, o que que a gente vai fazer? Passa o fio por dentro dessas duas argolinhas pra cima. Tem uma formiguinha aqui. Pronto. Passa o fio lá pra cima. Agora, a gente vai fazer um ponto aqui, né? Nós vamos simular um ponto para ele ficar uniforme, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Passar pelo meio deste último ponto aqui que a gente fez, de lá pra trás, de lá de dentro, você vai enfiando a agulha pra sair aqui, ó, neste meinho aqui, ó, no meio do ponto. E vamos levar este fio aqui pra trás. Assim, a gente simula um pontinho aqui e ele fica todinho uniforme. Não dá pra ver onde começou, onde terminou. E este fio aqui, nós vamos arrematar aqui pra dentro, tá? Depois, a gente vai forrar, né? Deixar ela forradinha, olha como ela fica. Fica muito bonita, ela fica gordinha. Quando você coloca o forro, coloca o botãozinho imantado aqui, ela fica toda gordinha. Ela fica muito bonitinha. Depois eu vou colocar as alças pra gente ver a diferença dos acessórios, tá bom? Aqui, agora eu vou trazer pra vocês as opções, né, das alças, né, que a gente mostrou no início do vídeo. Então, aqui eu tô usando a alça de mão, que ela é de pérola, né, é uma opção. E a pessoa pode usar também com a corrente. Certo? Agora eu vou trocar e vou mostrar pra vocês as outras opções. Essa outra opção, né, que eu trouxe, a alça prata com a alça de mão de bolinha. Também a pessoa pode usar só essa, ou pode deixar aqui pra enfeite mesmo e usar no ombro, pode tirar a alça do ombro. São opções que vocês vão dando para suas clientes. E uma outra opção é essa alça em corinho. Ela fica também totalmente, uma outra proposta, totalmente diferente, né? Depois a gente coloca o botão imantado, coloca a etiquetinha que se você usa alguma etiqueta, certo? Espero que vocês tenham gostado. Ela fica muito leve com esse fio, muito bonita. São opções aí para você fazer e vender bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, a curtida, né? Me ajuda aí, tá bom? Um abraço para todos e até o próximo vídeo.